Olá, tudo bem? Ademar aqui de novo no Movimento Solar Sustentável. Nós, da Confortec, estamos neste movimento para levar informações, nossa sabedoria, de forma gratuita para vocês, consumidores da tecnologia, pessoas da área técnica que fazem a instalação e também novos interessados em aprender uma função de alto rendimento e com alta demanda no mercado. Eu digo para vocês, instaladores principalmente, essa tecnologia tem pouca mão de obra qualificada no mercado. Existem sim profissionais qualificados com muita sabedoria, porém são poucos e nós queremos que você também se torne um profissional qualificado e consiga atender a satisfação no seu cliente, da tecnologia solar no caso, consiga esclarecer todas as dúvidas e transformar a experiência numa experiência boa, de modo a difundir essa ideia da solução sustentável de aquecimento de água. O sol, ele cruza o meu telhado todos os dias e eu não pago aluguel no final do mês, mas eu posso extrair dele a energia para transformar a minha vida, baixar a minha conta de energia, aumentar minha satisfação e também ser sustentável, usando energia gratuita de forma disponível, de forma abundante e em quantidade ilimitada. Está bem? Então nós estamos nesse movimento para levar essas ideias, essas dicas, essas soluções, para que você se torne um profissional mais qualificado, o cliente possa ver situações da instalação dele que possam ser melhoradas e também o mercado se privilegie com isso, colocando mais equipamentos, desenvolvendo novas tecnologias e assim atingir cada vez mais pessoas. O nosso sonho da Confortec é ver um coletor solar de aquecimento de água em cada telhado das residências do Brasil afora. Estamos juntos nessa pegada? Conte conosco, acesse nosso canal e se inscreva no canal que tem conteúdo diário novo todos os dias. Estamos ainda na fase da teoria. Depois que nós conseguirmos gravar conteúdo sobre as teorias que estão ao nosso alcance, nós vamos partir para a parte prática, onde nós vamos demonstrar todas essas dicas, essas soluções de forma prática para que você consiga entender como que funciona e extrair a sua própria sabedoria dessas dicas que nós estamos colocando aqui. Está bem? Então, todo dia a gente começa com uma ideia para se inspirar. E hoje seria assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, simples assim, quem tem um porquê fazer alguma coisa não quer saber da dificuldade de fazer. Ele vai lá e faz. E nós estamos aqui nesse sentido também, ajudando e levando essa solução para muitas pessoas. Vamos lá então para a nossa ferramenta de trabalho, que seria Paint aqui, que é uma ferramenta simples de trabalho. E nós vamos falar hoje sobre um tema bem importante no movimento solar sustentável, os dados da Confortec, telefone de contato, e também o tema de hoje seria pressurização pós-boiler em sistema de aquecimento solar baixa pressão. Aqui nós vamos reforçar duas coisas que nós falamos numa aula passada, quando falamos sobre bolhas de ar num sistema pressurizado, e vamos avançar um pouquinho sobre uma pressurização eficiente num sistema de baixa pressão. Então nós falamos numa aula passada, vocês vão lá procurar bolhas de ar em sistema de aquecimento solar e vocês vão entender melhor do que se falou naquela aula. Então aqui, refletindo um pouco, nós temos os pontos de consumo da nossa rede a partir desse ponto aqui. Tá bem? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sistema de aquecimento solar, baixa pressão, uma caixa d'água no nível acima do boiler. Nós temos um boiler e o consumo abaixo do boiler. Aqui nós temos a saída da água quente para o consumo e aqui nós temos o respiro. Como regra básica no aquecimento solar baixa pressão, é preciso ter um acesso livre do respiro. Não posso simplesmente vir aqui e colocar um registro no respiro, então eu preciso manter ele aberto e livre.
registro somente após. Então, o que acontece aqui? Se o consumo da água nos pontos de consumo aqui for maior do que a vazão de entrada de água no boiler, a partir da caixa d'água, esse nível da água aqui, da caixa d'água, vai baixar e vai puxar ar pelo respiro. Aqui vai chegar bolhas de ar no teu ponto de consumo. O que a gente faz nesse caso aqui? Eu preciso elevar a pressão aqui também em alguns casos. Por exemplo, eu estou com a minha laje, a laje da casa está logo abaixo do boiler. Vamos dizer que a laje seja nessa altura aqui, ó. Então eu tenho aqui do chuveiro muitas vezes 1 metro, mas algumas vezes menos que 1 metro, 1 MCA. O que é isso aqui? Eu estou com muito pouca pressão de água para ter uma satisfação no chuveiro. O que eu faço então nesse caso? Eu vou lá e coloco um pressurizador aqui na minha rede de água quente. Então coloco um senhor do pressurizador aqui para melhorar a minha pressão. Então instalo esse pressurizador por pressostato na saída da caixa d'água. O que eu vou perceber então depois? Eu vou ter aqui uma questão bem importante. Nós vamos ter que ir com calma para não perder o raciocínio. Eu vou ter um problema maior de bolhas de ar, porque eu aumentei a saída de água do boiler, e o que acontece? O nível vai baixar mais rápido e a alimentação não acontece. De forma efetiva, vai puxar mais bolhas de ar, e esse pressurizador vai trabalhar por golpes, né? Então você vai ter uma oscilação na vazão da água nos pontos de consumo. Isso acontece porque a alimentação do boiler é deficiente. Outra coisa que é bem importante, trabalhar com pressurizadores por pressostato. Muitas vezes nós já tentamos isso, e eu vou dizer para vocês que cada caso é um caso. Por isso eu não vou dizer assim, põe esse pressurizador que vai resolver teu problema. Também não. Essa aqui é uma solução que nós testamos e ela normalmente resolve, que seria dois pressurizadores. Um na rede de água fria e outro na rede de água quente. Por que 2? Porque precisa trabalhar com uma pressão dinâmica no ponto de consumo de mesmo nível, de modo que uma água possa permitir que a outra se junte no circuito para levar a água para o chuveiro. Então, se eu tenho um pressurizador só, eu impeço, eu torno impossível o acesso da outra água que não esteja pressurizada. E se eu coloco um pressurizador de acionamento por fluxostato aqui, que normalmente sai mais em conta, eu vou ter o problema de que no momento que uma água está chegando, eu permiti o acesso da outra. Então, no momento que eu consigo fazer esse equilíbrio, esse outro pressurizador desliga e liga o outro. Então, fica sempre num liga e desliga. E muitos poucos casos que você vai ter sucesso com um pressurizador de menor valor, que seria acionado por fluxostato. Existem casos, como eu falei, que não é uma receita líquida e certa. Quando eu instalo pressurizador na saída de boiler, normalmente eu vou ter dificuldades de mistura de água nos pontos de consumo. Então eu preciso ir em busca de um pressurizador com acionamento diferenciado para que ele consiga estabilizar a rede de modo que as duas águas tenham a mesma pressão no ponto de consumo. Está bem? Uma outra saída para melhorar a pressão do meu ponto de consumo sem pressurizador seria você fazer a elevação da caixa d'água aqui num nível máximo que você permite. Vocês podem me dizer, mas lá no telhado não tem possibilidade. Tudo que você conseguir subir aqui, você vai precisar subir também o respiro, né? Não esqueçam disso, que é o nível da água da caixa que manda sobre esse ponto. Tá bem? Então, o nível do respiro precisa elevar junto com a caixa d'água. Qual é o limite que eu posso subir essa caixa d'água aqui em relação ao nível do boiler, que seria esse nível aqui, ó, e o nível máximo da caixa? Para um sistema de baixa pressão seria 5 metros de coluna d'água. Essa diferença de altura, no máximo 5 metros. Qual é a pressão ideal num ponto de consumo? Vocês poderiam me perguntar também. Então, a pressão boa aqui seria a partir de 8 metros, 10 metros seria vamos dizer assim, seria bom, e 20 metros seria o ideal, né?
Então, quanto maior a pressão da água no chuveiro, mais satisfatório vai ficar teu banho. Quem se contentar ali com 2 metros de coluna d'água, não tem problema. Quer mudar, vai sentir uma dificuldade aqui para encontrar o ponto adequado para o sistema de pressurização. Aqui tem uma variável bem importante para quem quer pressurizar o sistema de aquecimento solar pós-boiler. Está bem? Então, 2 formas. E um ponto bem importante seria você fazer a rede de acesso do boiler até a tua caixa d'água com uma tubulação reforçada de modo a reduzir a perda de carga, né? Faz uma tubulação maior, né? 32, por exemplo, não adianta você subir mais porque o teu acesso aqui é de 1 polegada. Então, aqui, tubulação maior para facilitar o escoamento de água para dentro do boiler. Então, é uma solução que tende a melhorar ou a reduzir a quantidade de bolhas de ar dentro do sistema, dentro da rede pós-boiler. Para quem não instalou o seu boiler ainda, essa questão aqui é bem importante. Quem venha instalar boiler, coloque uma rede de acesso da caixa d'água para o boiler com um diâmetro maior, que permita maior vazão no ponto de no maior vazão na saída do boiler, que uma vez que a vazão de entrada vai ser proporcional na saída. Então essa seria a nossa aula de hoje. E o nosso movimento solar sustentável tem o objetivo de levar esses conhecimentos para você, instalador, você, cliente. E nós gostaríamos que você, como nosso aluno, vai lá, curte o nosso vídeo, vai lá, se inscreva no canal, que essa é a forma que nós vamos receber o pagamento. Reforçando o nosso lema, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, aqui tem mais uma situação que você vai precisar enfrentar para saber, para aprender e para resolver. Nós nos veremos numa próxima oportunidade.